A gente começar a falar de eleição, doutor Wesley, existem campanhas fortíssimas para pôr fim à justiça eleitoral. Eu conversava isso, inclusive, com um advogado também na semana passada, o Milton Galindo, falando sobre essas correntes que defendem que a justiça seja única, que acabe com a justiça eleitoral. O senhor faz frente, a OAB faz frente a essa campanha? Olha, não vou responder a título de instituição, né, da OAB nesse sentido. Eu gostaria de passar mais uma percepção pessoal. Essa questão da organização da justiça eleitoral, só a título de conhecimento, alguns países não temos uma justiça. As eleições ela é organizada de forma administrativa. Então nós não temos um apenso do judiciário como ocorre aqui no Brasil. De fato, se questiona bastante se a justiça eleitoral seria necessária, ou nós poderíamos ter, né, a Justiça Federal exercendo a função também de organização do processo eleitoral. Olha, de antemão, diante desse pouco tempo, né, dessa jovem democracia que nós temos, se considerarmos a Constituição de 88 para cá, onde nós temos uma Constituição cidadã, depois do próprio regime ditatorial que nós enfrentamos. Então, eu acredito que nós precisamos fortalecer a justiça eleitoral e não tentar acabar, porque qualquer ruptura nesse momento, eu não acho que seja agradável para esse processo que a gente vive ainda. Então, a justiça, a nossa democracia, ela é muito incipiente, ela é muito jovem, né? De 88 para cá, nós temos apenas 34 anos. Então, é necessário que a gente primeiro fortaleça para que depois a gente possa pensar em mudar essa estrutura, que, diga-se de passagem, é muito bem montada. Eu aproveito só para registrar que aqui em Sergipe nós temos um dos TRS que é, na verdade, modelo para o Brasil, em celeridade, em decisões, na verdade, que muitas delas que são reconhecidas, inclusive seguidas pelo próprio TSE. Então, diversas decisões aqui do estado de Sergipe são balizadas com o TSE. Então a gente vê a manutenção dessas decisões. Por quê? Porque nós temos julgamentos condizentes e dentro de um prazo, né, de uma entrega de prestação jurisdicional dentro de um prazo célere, que é a Justiça Eleitoral sergipana. E o que é que tem que mudar então? Porque, veja bem, nós estamos hoje já no limiar de uma outra campanha, né, por exemplo, para deputado federal, vou ficar na esfera federal, né, e nós temos situações de cassação de mandatos de deputados na conclusão do seu mandato. Quer dizer, há um princípio no direito que a justiça tarda, mas não falha, mas uma justiça tardia pode ser injusta, se não funesta. O senhor disse que nós temos celeridade, mas a justiça como um todo, ela ainda padece de você ver o mandato inteiro de um deputado ser questionado num primeiro momento após a eleição, e depois ele cumpre o mandato e se caça na véspera da outra eleição. Onde é que está essa celeridade? Onde é que está esse defeito? Repare só, Messias. Nós temos, às vezes, esse sentimento de injustiça, né? De levar em consideração que o mandatário acabou exercendo, né? Que o mandatário concluiu seu mandato, mesmo tendo ou havendo uma ação judicial, algum problema judicial nesse sentido. Só que falando de maneira ampla, dentro dos princípios, né, quando nós ponderamos o próprio princípio democrático e qualquer outra circunstância, a democracia ela prevalece. Nós não esqueçamos que esse mesmo deputado, que às vezes tem uma pendência judicial, infelizmente ou felizmente, ele foi eleito pelo povo. Então, assim, no crivo popular, o povo outorgou aquele mandato. Se existe alguma mácula, se aquele mandato foi conseguido por meio de uma fraude, se aquele mandato foi conseguido por meio de um abuso, a justiça ela tem que buscar ao máximo ter a ciência ou comprovar aquilo dali. Então, assim, ao bem de se fazer justiça, eu não posso retirar, né, do mandato um parlamentar que foi eleito pelo povo. Antes de tudo, nós temos que considerar que foi o povo que elegeu. Porque o filtro das inelegibilidades, já pegando um aspecto jurídico, né, que é esse filtro que impede que algumas pessoas concorram às eleições por uma condenação criminal, por uma condenação, muitas das vezes, na própria justiça eleitoral por abuso,
esse filtro, mesmo ele existindo, o filtro que deveria valer é o filtro das urnas. Porque no final das contas, a população escolhe quem ela se identifica. Se ele, de fato, ele não age, né, com probidade ou de alguma forma, essa pessoa tem alguns aspectos que não vão, né, não comunga com princípios éticos, mas a população é que precisaria compreender. Então, o julgamento é do povo, é das urnas. Então, certo, mas olha, veja bem, terminou a eleição agora. O candidato, o eleito, é denunciado por alguma suposta fraude, algum suposto crime eleitoral, tá? Esse processo se arrasta 4 anos. De repente, 4 anos depois, você faz um julgamento. Onde é que está esse problema? O senhor que é especialista em direito eleitoral, né? O que se precisaria resolver para caçou, assume o segundo, faz-se nova eleição, se for o caso do executivo? Repare só, que nesse aspecto, o que nós buscamos, mesmo com essa demora, é que todo o processo ele seja, de fato, exercido de maneira a possibilitar toda a defesa possível. Né? Se o nosso processo, né, se o nosso procedimento judicial, ele cabe diversos recursos, ele tem que ser obedecido. Né? Mesmo que isso, a contrário senso, possa nos parecer injustiça. Mas e aí, o que é que acontece? Você chega, o deputado se elegeu, se ele se elegeu, foi com a vontade do povo, aí, por uma situação, ele acaba sendo afastado do mandato, e esse afastamento do mandato, né, o mandato vai transcorrer, ele está afastado do mandato. Então, consequentemente, se nós não tivermos uma garantia que aquela situação ali, que aquele fato foi verdadeiro, nós colocaremos no lugar dele um parlamentar que não foi outorgado pelo povo. E se o senhor me permitir, trazer um fato interessante, né? Olha o que aconteceu. Eu atuei, não diretamente nesse processo, mas olha que situação bem engraçada que é o que ocorre no direito eleitoral. Existia uma ação afirmando que houve a compra de voto por parte do prefeito e de uma vice-prefeita aqui no estado de Sergipe. E aí se deflagrou essa ação por captação ilícita de sufrágio, compra de voto, ingressou uma ação, instruiu o processo e as pessoas, 3 pessoas, afirmaram ter recebido 12 notas de R$50, ou seja, cada cidadão recebeu R$200. O processo ele foi julgado em primeiro grau e o que foi que aconteceu? De forma célere. Então nós tivemos a eleição em outubro, o processo foi instruído em abril, então até junho do ano subsequente à eleição, o prefeito estava cassado. Então, veja, nós fizemos uma justiça célere, né? Concluímos precisamente. E aí se cassou pela compra de voto das 200 notas. Eu estava atuando no processo, quando encerrou a instrução processual, que foi feita uma busca e apreensão e essas notas, elas foram, na verdade, vieram ao processo, eu peguei a nota e a alegação é que ela foi depositada num cofre de couro que estava na fazenda. Eu peguei as notas e me lembrei de quando era criança e tinha um cofre. E, por certa vez, eu tinha colocado algumas moedas e coloquei algumas cédulas. E as cédulas mofaram. Quando eu peguei as notas, eu percebi que elas eram novas. E tinha aquele cheiro, né, aquele aspecto de nova. E me chamou a atenção. E aí nós reunimos com a banca de advogados que estava à frente do processo. Eu disse, olha, existe a possibilidade dessas notas serem muito novas. Então vamos investigar. E teve a sacada de pensar o seguinte, vamos procurar a série dessas notas. E mandamos para o Banco Central. O Banco Central daqui de Sergipe não é Brasília, é Salvador. É Salvador. E aí mandamos para o Banco Central e o Banco Central nos trouxe a informação quanto à série das notas. E aí, pasme, qual foi a conclusão? Algumas dessas notas, elas foram editadas após o processo eleitoral. Então, o que acontece? Se juntou em grau de recurso a informação. Por quê? Porque o prefeito e a vice-prefeita estavam cassados. Inclusive, foram afastados do mandato. Então, o que acontece? O TRE recebeu como uma prova nova e aí observou que não podia se comprar voto com uma nota que nem existia. O dinheiro que vai ser feito ainda, o né? dinheiro que ia ser feito ainda. Então, o que acontece? Se observou o equívoco e eles retornaram para o mandato.
Então, com essa história, eu quero dizer o seguinte, o cuidado que tem que ser. Então, entre eu manter no mandato um deputado que supostamente tenha comprado voto, né, e eu retirar esse deputado do mandato sem outorgar o devido processo legal, sem considerar todos os meios de recursos possíveis, eu posso estar contrariando a vontade do povo.